Estamos de volta com o programa Conexão deste sábado e agradecendo a sua audiência, você que está acompanhando, quase da divisa do Rio Grande do Sul, nosso estado aí sofrendo muito, né, com a situação que está acontecendo lá, e somos aqui solidários ao estado do Rio Grande do Sul, até Garopaba do Norte, em Costa da Serra, os municípios aqui que a gente tem destacado sempre, Jaguaruna, Sangão, 3 de Maio, Pedras Grandes. Neste momento eu estou conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Jaguaruna, Alexandre Rodrigues Martins. Vereador Alexandre, é, existe vontade de ser prefeito de Jaguaruna um dia? E antes de você responder, eu emendo a pergunta. Se o seu pai fosse vivo, você já foi uma vez quase candidato a prefeito? Agora, se cogita, mas você disse que não é candidato a nada nessas eleições. E se seu pai fosse vivo, o que talvez ele diria para você? Talvez, Marquinhos, ele fosse falar a mesma coisa. Meu filho, daqui a 4 anos o pai não vai estar aqui. Mas a gente tem que respeitar. Hoje o Progressista ele tem 4 pré-candidatos, né? São pessoas qualificadas que podem muito bem representar o partido, que têm portas abertas, tanto no governo do Estado como com os deputados, com os nossos deputados, com o senador da nossa República, Espiridião Amin, para buscar recursos para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente. Paralelo a isso, nós temos outros vereadores de outros partidos que também agirão conforme os vereadores dessa legislatura vão buscar, através dos seus deputados, recursos para transformar a vida do nosso povo e da nossa gente. Eu já tive a oportunidade, na minha opinião, da eleição passada, era a eleição que eu seria candidato a prefeito. Infelizmente, a gente foi para uma pré-convenção que não foi bom para ninguém, não foi bom nem para mim, nem para o ex-prefeito Marcos, muito menos para o partido. Naquele momento, era o momento que eu construí todas as candidaturas a vereadores, construí também a condição do protagonismo que o Partido Progressista passou naquele momento, haja vista que a gente vinha de uma derrota na eleição anterior, uma derrota do ex-vereador Alício para o ex-prefeito Edenilson. A gente veio de uma derrota e depois da derrota o partido ficou meio sem rumo. E nós pegamos o partido, eu trabalhava em Florianópolis, e quando eu retornava de Florianópolis, nas quintas e nas sextas-feiras, Marquinhos, eu saía nas comunidades atrás das lideranças políticas para consolidar o projeto, para construir o projeto. Isso foi feito, isso estava se fazendo com o tempo. Felizmente, quando iniciou o ano de 2020, eu entendi que naquele momento ainda não era o meu momento. Eu fui atrás do Evaldo do Coqueiro, filiei o Evaldo no Coqueiro para que o Evaldo fosse candidato a prefeito, tá? E o Evaldo desistiu algum tempo depois, e entendo que o Evaldo seria um prefeito que faria diferença para a nossa cidade, porque é uma pessoa qualificada, um empreendedor no nosso município, ex-presidente do Bombeiro de nossa cidade, tem todas as qualidades para um dia ser prefeito de nossa cidade. E o Evaldo desistiu, e eu fui atrás do Marcos Tiburcio por diversas vezes para que ele fosse o candidato a prefeito, e ele sempre dizia que não seria candidato, que o candidato tinha que ser eu, que o candidato era eu. Infelizmente, o processo eleitoral ele tomou um rumo, que na última semana o ex-prefeito Marcos apareceu para disputar a convenção, e eu entendi que aquele momento era o meu momento, fui para a convenção e perdi uma convenção com 3 votos. Na vida da gente acontece algumas coisas que a gente vai entender só algum tempo depois. E eu vim triste, Marcos. Eu confesso que eu perdi a convenção, fiquei muito triste. Chorei num dia, apanhei num dia, chorei no outro. E no outro dia estava lá na casa do Giva, na Figueirinha, e o Giva disse assim para mim: Alexandre, vai de candidato a vereador. Eu disse: pá, Giva, eu não gostei de ser vereador. Não, vai que nós vamos te eleger, vamos te ajudar. E assim foi. Fui o segundo mais votado. E hoje eu entendo por que eu não fui candidato a prefeito naquela situação, Marquinhos, porque como eu era funcionário do Estado, eu estava somente com 20 horas e eu estava em Florianópolis, no gabinete do secretário, e vim através de uma portaria para a Coordenadoria Regional de Educação em Tubarão. Uhum. E, para minha felicidade, o governador Moisés fez um projeto de lei e acabou lotando alguns funcionários na Coordenadoria de Educação, e eu tive essa felicidade de alterar minha carga horária e lotar na Coordenadoria Regional de Educação em Tubarão, fazendo com que não fosse preciso eu me deslocar mais para Florianópolis, não, né? E tive a felicidade também de me eleger
vereador. Esse momento entendo que não é o meu momento. Entendo o meu candidato, o candidato do partido, tomara que seja o Ismael Piuco, que é um jovem, é uma liderança do sul do nosso município. Entendo que o nosso partido ele precisa passar por um momento de renovação. Tá? A palavra é, nesse momento, é um processo de renovação e de mudança. Os paradigmas eles precisam ser quebrados para que a gente consiga disputar uma eleição, para que a gente saia vitorioso dessa eleição e, quem sabe, da próxima eleição a gente também saia vitorioso, permitindo com que o partido construa um projeto de mudança para a nossa cidade. Projeto onde as instituições elas serão chamadas para o debate, para a construção de um projeto para o engrandecimento ainda mais de nossa cidade. Não um projeto de uma cabeça, de um projeto solitário, não. Agora eu entendo que eu tenho que fazer isso, entendeu? Esse tem que ser um projeto construído por várias cabeças, um projeto construído para que Jaguaruna efetivamente se desenvolva. Alexandre, tanto para vereador quanto para prefeito, agora que você, nesse pleito, né, não vai participar, o que você pensa, não dessa eleição, você já disse que não vai participar, mas das próximas eleições? Pode vir como vereador ou não mais? Agora, pode ser aí uma candidatura, uma pré-candidatura a prefeito do município. Marquinhos, eu quero primeiro te dizer aqui que eu não serei candidato a nada nessa eleição, mas vou participar efetivamente para que o partido ganhe a eleição, para que os nossos amigos sejam vitoriosos no pleito do dia 6 de outubro. Uhum. Não tinha ambição de ser candidato a vereador nessa e não serei mais candidato a vereador em outras eleições, porque eu não gostei de ser vereador na outra legislatura e não gostei também de ser vereador nessa legislatura. A minha missão enquanto vereador ela está cumprida. Há 4 anos atrás, eu trabalhei 4 anos antes da nossa convenção para que eu fosse o candidato a prefeito do partido. Infelizmente, não fui. A construção do projeto político, ela depende das pessoas, ela não depende da vontade da gente. Se um dia tiver que ser, vai ser. Se não tiver que ser, que seja um amigo, que tenha boas ideias, que possa permitir com que a nossa cidade cresça, que o desenvolvimento do trabalho se dê, que o incremento de renda e de receita se dê no nosso município, para que eu me permita criar os meus filhos, os meus netos na cidade que eu nasci, na cidade que eu escolhi viver e na cidade que eu vou acabar falecendo, acabar sendo enterrado. Então, eu entendo que a construção do projeto para a nossa cidade, ela tem que ser pensada de maneira coletiva, por pessoas boas, por pessoas que queiram efetivamente fazer parte do processo para o desenvolvimento da nossa cidade. E não projetos individuais, projetos que... Todo projeto que é individual, ele acontece somente 4 anos. Ele só vai durar 4 anos. Quando o projeto... Às vezes nem dura, né? Às vezes nem dura. Quando o projeto é coletivo, ele vai perdurar por muitos anos, porque vai ter ideias, vai ter projetos, vai ter ações que desenvolvam a nossa cidade. Política 2024, sem citar nomes, quantos candidatos você acha que nós teremos a prefeito de Jaguaruna? Eu acredito que nós teremos 3 candidatos. Eu acredito que nós teremos o PP, o Progressista, nós teremos o PMDB e nós teremos o Podemos, com a possibilidade de ter uma quarta candidatura, que é o PL. Pode ter uma 5ª candidatura do Solidariedade. Então, essas são as candidaturas que eu vejo, mas ela... na minha opinião, ela vai se desenvolver em torno das 3 candidaturas, do PP, do MDB e do Podemos, numa eleição muito diferente da eleição que passou, não tem pandemia, o conceito da eleição é um conceito diferenciado. Entendo que quem se organizar melhor nessa largada vai ter uma grande chance de ganhar a eleição. As redes sociais vão ser extremamente importantes? Sem sombra de dúvida, a rede social muito importante, porque hoje o público jovem está muito ativo na rede social. No meu tempo, o meu pai tinha influência sobre o meu voto. Hoje, o meu filho tem influência sobre o meu voto e assim se dá em todo o município. O jovem hoje ele tem que ser chamado para as participações políticas do nosso município, porque eles é que vão nortear o desenvolvimento da nossa cidade. Vereador Alexandre, por mais que você não queira ser mais candidato a vereador, tem aí um mandato a cumprir, né, diante da Câmara de Vereadores de Jaguaruna. E, sendo assim, o que você pretende ainda, enquanto presidente da Câmara, ou almeja, né, tornar realidade, junto com os outros vereadores, para o município de Jaguaruna? Olha, Marquinhos, conforme eu relatei aqui no princípio, quando eu idealizei a construção do prédio da Câmara hoje,
Naquele momento tinha um meio de comunicação que dizia, é melhor devolver o dinheiro do que construir o prédio. E isso mostrou que a gente, através das nossas ideias, juntamente com os ex-vereadores que também compuseram aquele parlamento, que depois nos sucederam, que continuaram a construção do prédio e terminaram, hoje é o melhor prédio público de nossa cidade, a Câmara de Vereadores hoje ela tem recursos para ser devolvido para o nosso município. Acreditamos que até o final dessa gestão, e aqui eu quero enaltecer a participação do prefeito Laerte, porque todos os recursos que foram devolvidos para o executivo do nosso município, que a gente teve reunião na prefeitura com os membros das comunidades, eles foram aplicados naquilo que a Câmara devolveu. Aqui eu relato a pavimentação de uma rua, Sueli Vieira Ramos, lá na comunidade do Camacho, recurso devolvido para o bombeiro voluntário e recurso devolvido para o projeto de autismo e os outros projetos também de pavimentação de rua no centro, lá no Torneiro, e para um recurso destinado para a PM para a compra de uma viatura. Aqui eu enalteço a participação do prefeito Laerte, que tem sido parceiro, tem entendido que o recurso da Câmara ele serve para o desenvolvimento dessas ações e que não deve ficar no cofre da prefeitura. Então, acredito que a Câmara, até o final dessa legislatura, deve estar devolvendo em torno de R$2 milhões para o Executivo, para que o Executivo transforme isso em ações, beneficiando dessa maneira a vida da comunidade lá onde realmente ela precisa. Vereador Alexandre, vereadores, né? Nós vamos ter aí um leque de candidatos. A importância, eu queria que você deixasse uma mensagem agora, né? Você que é experiente na Câmara, uma mensagem para quem quer ser candidato a vereador. A importância do legislativo para cada município, né, diante de tudo que foi falado aqui, e que acaba, de fato, envolvendo o desenvolvimento local. A importância dos vereadores. Sem dúvida, Marquinhos. Primeiro que é importante dizer que a Câmara ela tem papel importante na gestão do Executivo, nas ações da administração. Ela é um agente fiscalizador para ver se o recurso está sendo aplicado de forma efetiva no nosso município, de forma correta, para que não haja corrupção, desvio. E esse parlamento tem agido de maneira muito efetiva para que isso aconteça, para que não aconteça desvio de recurso público, para que as ações que são licitadas realmente aconteçam lá na ponta, que a obra ela seja feita com muita qualidade. E é muito importante para que as pessoas que estão nos ouvindo, para aqueles que queiram participar do processo eleitoral, saibam que a atividade do vereador é uma atividade muito nobre, é uma atividade de fiscalização, de ação, que muda a vida das pessoas lá na ponta. Se os jovens, e aqui eu faço uma provocação aos jovens que devem participar dos pleitos eleitorais, Marquinhos, se os jovens deixar de participar do meio político, se os bons deixar de participar do meio político, infelizmente os ruins vão tomar conta e daí a nossa cidade, ao invés de crescer, se desenvolver, ela vai caminhar para trás. Então, essa é uma provocação. O Legislativo ele é um instrumento muito importante, é uma instituição muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade e torço para que os vereadores que forem eleitos para a legislatura do próximo ano, que se inicia no próximo ano, sejam vereadores com qualidade, que vão em busca de recursos com seus deputados e seus parceiros, para que a vida lá na ponta, lá onde acontece os problemas da comunidade, seja efetivamente melhorado. Essa é a minha vontade, essa é a vontade da Câmara de Vereadores, que nesse momento está sendo gerida por mim. Alexandre Rodrigues Martins, presidente da Câmara de Vereadores de Jaguaruna, no programa Conexão deste sábado. Vereador Alexandre, muito obrigado pela participação aqui no programa Conexão. Um bom papo falando sobre política, falando sobre a Câmara de Vereadores do município de Jaguaruna. É sempre um prazer recebê-lo. A H2O está sempre de portas abertas. Muito obrigado. Marquinhos, eu aqui quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui no microfone da H2O. Dizer que é um prazer estar participando do seu programa e me coloco sempre à disposição para que a gente possa participar em mais programas nesse ano aí, que com certeza vai ser um ano muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Ok, eu conversei então com o presidente da Câmara de Vereadores, Alexandre Rodrigues Martins, aqui pelo programa Conexão. E, claro, queremos agradecer a sua audiência. Lembrando sempre que a coordenação jornalística dos programas jornalísticos aqui da H2O tem a responsabilidade de Rafael Bica, a direção executiva de Gilberto Bandeira, tem as reportagens de Marcelo Correia, a apresentação de Marcos Madeira e, claro, a sonoplastia competência de David Felício. O programa Conexão fica por aqui. Um ótimo final de semana e até mais.